Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? Começo te contando que o governo americano detalhou seus planos para a Venezuela. A reportagem é da Karen Lemos. Os Estados Unidos têm em vista um plano com 3 fases para a Venezuela: estabilização, recuperação e transição. Segundo o secretário de Estado Marco Rubio, dentro do planejamento está um acordo petrolífero que permitirá que os americanos vendam milhões de barris de petróleo venezuelano. Nesta quarta-feira, 2 navios petroleiros ligados à Venezuela, em navegação mesmo diante de sanções, foram apreendidos pelo exército americano. Em meio a uma escalada de tensões com seus parceiros da OTAN, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os Estados Unidos sempre apoiarão a OTAN, mas afirmou duvidar que a aliança militar fará o mesmo por seu país. Em uma postagem em sua rede social, a Truth Social, Trump respondeu a críticas dos europeus após voltar a ameaçar tomar a Groenlândia, território dinamarquês no Ártico, e mostrou descontentamento por não ter sido escolhido para receber o Prêmio Nobel da Paz de 2025. O governo francês afirmou que os países europeus estão preparando um plano para responder caso os Estados Unidos cumpram a ameaça de assumir o controle da Groenlândia. Um agente de imigração do governo americano matou a tiros uma mulher durante uma operação em Minneapolis, no estado de Minnesota, nesta quarta-feira. De acordo com o Departamento de Segurança Interna, a mulher, uma cidadã americana de 37 anos, tentou avançar com o carro contra agentes do ICE durante uma operação. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram agentes tentando abordar a mulher. Em seguida, ela avançou, um dos oficiais atirou e a mulher bateu o carro contra um poste. A Polícia Federal investiga a possível relação de um dos filhos do presidente Lula com o careca do INSS, mas até agora não encontrou elementos que incriminem Fábio Lula da Silva, o Lulinha. Os detalhes com a Larissa Lopes. PF apura se filho do presidente Lula foi sócio oculto do careca do INSS em entidades que descontaram ilegalmente dinheiro de aposentados do Instituto. Em documento enviado ao Supremo, a corporação afirmou que Lulinha foi mencionado em conversas de terceiros, mas que, até agora, não foi encontrado nenhum elemento que indique sua participação direta nos fatos sob investigação. Agora a gente fala do caso do Banco Master. A Isis Tassiarini acompanha. Ministro do TCU indica recuo e deve suspender a inspeção no Banco Central sobre a liquidação do Master. A desistência ocorre em meio à repercussão negativa da interferência do TCU na autonomia do Banco Central. O presidente da Corte de Contas diz que eventual reversão da liquidação não cabe ao TCU, mas sim ao STF. Do lado do governo, mesmo de férias, Haddad faz contatos para evitar o processo de desgaste do BC. Polícia Federal deve abrir inquérito para apurar onda de ataques de influencers. Depois de levar um tombo, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por exames. Quem tem as informações é o Igor Cardim. O ex-presidente Bolsonaro passou por exames de tomografia, ressonância e eletroencefalograma e retornou para a Superintendência da Polícia Federal. Os médicos constataram traumatismo craniano leve em partes moles da região temporal e frontal da cabeça, sem necessidade de internação. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o hospital apresente laudos e que o presidente do CFM explique a intenção de sindicância sobre a atuação de médicos da PF. A gente volta já com o Giro. A polícia do Rio de Janeiro investiga um caso de estupro de vulnerável após prender um homem que tentava aliciar uma menina de apenas 13 anos, colega de escola do filho dele. A Rafaela Lima traz as informações. Investigadores devem fazer uma análise do celular do homem que enviava mensagens de cunho sexual e fotografias íntimas para uma adolescente de 13 anos. Bruno Matos de Paiva, que era pai de um colega de escola da vítima, foi preso ao tentar um encontro num shopping do Rio. O flagrante foi possível com a ajuda da mãe da jovem, que passou a trocar mensagens com o suspeito, se passando pela filha.
A Anvisa proibiu a comercialização, a distribuição e o uso de alguns lotes de fórmulas infantis de marcas fabricadas pela Nestlé. A decisão tem caráter preventivo e atinge lotes das marcas Nestogeno, Nansuprime Pro, Nanlac Suprime Pro, Nanlac Comfort, Nanlac Sensitive e Alfamino. Segundo a Anvisa, a medida foi adotada após a identificação do risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida por uma bactéria. O aviso sobre o risco foi feito à agência pela Nestlé, que começou a recolher os lotes de forma voluntária no país e outros países. A toxina foi detectada em itens provenientes de uma fábrica na Holanda. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E se puder, dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!